Discutindo aqui a violência policial. A violência policial especificamente no Paraná e, por acréscimo, a violência policial no Brasil hoje. Nós só conseguiremos entender o que ocorre no país delineando um quadro mais completo da situação. O Brasil e os estados hoje, todos, o país, a União, os estados, estão em dificuldade. Em dificuldade em função de circunstâncias da economia global e em dificuldades do desempenho da economia nacional e das próprias administrações estaduais. A dificuldade é grande. E quando, no plenário do Senado, eu e a senadora Gleisi soubemos que 1.600 ou mais policiais armados tentavam interferir num protesto pacífico de professores, nós colocamos no plenário um requerimento e o plenário nos designou para irmos tentar evitar a violência policial no Paraná. Nós fomos lá para dizer ao presidente da Assembleia e ao governador que no Senado da República nós também estávamos cuidando de evitar as dificuldades financeiras dos estados. Nós estamos votando no plenário uma modificação no índice de correção da dívida dos estados. E o senador José Serra havia proposto, e o plenário aprovado, a utilização pelos estados de uma parte dos depósitos judiciais. Uma medida que eu acho duvidosa, mas que havia sido aprovada por ampla maioria. Fomos recebidos pelo presidente da Assembleia, que nos disse que não pararia a votação, a não ser por determinação expressa do governador do Paraná. E nós fizemos o que podíamos, até ver que tudo havia fugido de uma forma completa do controle. Eram cerca de 25 ou 30 mil professores e funcionários públicos na frente da Assembleia Legislativa. E surgiram os helicópteros jogando bomba de gás lacrimogêneo indiscriminadamente. Eu, pessoalmente, no pátio da Assembleia, me deparei com uma van com 1.500 bombas. E eu posso lhe assegurar, presidente, que hoje o paiol de munição da Polícia Militar do Paraná está vazio. Eles praticamente jogaram todo o seu estoque de bombas de efeito moral e explosivas em cima da população. O Luiz Carlos de Jesus sofreu um acidente, para sermos mais suaves com o que ocorreu, mordido por um pitbull que não devia, em hipótese alguma, estar no policiamento de uma manifestação de massa como essa. Mas o cinegrafista da TV 15, que é uma televisão pela net que nós mantemos, recebeu uma bomba de gás lacrimogêneo ao lado da cabeça, desfaleceu e foi acordado 20 ou 30 minutos depois com massagens cardíacas. A brutalidade foi total. O que aconteceu foi, para utilizar um termo castiço em português, foi uma boçalidade. Boçal define a falta de inteligência e de qualquer resquício de civilização e de humanidade numa ação policial. Um despropósito absoluto. Agora vamos a um pouco a descrição da invasão da Assembleia Legislativa. Santa invasão, senadora Luísio, porque na primeira votação o governador do estado estava passando os 8,5 bilhões do Fundo de Previdência para o Caixa Único do Estado. E a Previdência não duraria mais que 2 anos e meio, liquidando todo o esforço de muitos governos do Estado do Paraná. A Previdência do Estado do Paraná é a maior previdência estadual do Brasil. Ela só é menos capitalizada que os fundos de previdência das grandes estatais da União. Ela se capitalizou no período da crise, porque o governo do PMDB, do qual eu fui o governador, o dirigente, proibiu investimentos flexíveis ou variáveis, como preferem os técnicos. Nós, como os bancos, seguimos o princípio do Acordo de Basileia.
Nós determinamos que a Previdência do Estado do Paraná aplicaria seus recursos única e exclusivamente em letras do Tesouro, porque dinheiro que garante a aposentadoria dos funcionários públicos não é capital de risco. E foi a única Previdência do Brasil que não teve prejuízo entre 2008 e 2009, com a grande crise globalizada que atingiu também o nosso país. Nós fomos lá dizer que existiam meios de resolver o problema administrativo do Estado, mas, lamentavelmente, os erros administrativos do governo são brutais, um descontrole absoluto de aplicação de finanças. E hoje eu recebo aqui, agora, minutos atrás, uma notícia extremamente interessante para ver até onde se estabelece o caos em cima da administração pública do Estado. O Tribunal de Justiça do Paraná acaba de se conceder um mandato de segurança que eles só contribuirão para a Previdência no valor de R$ 4.600, que é o teto de aposentadoria estabelecido pelo INSS. Então, a Previdência do Estado está em processo terminal. Nós não podemos, de forma alguma, admitir qualquer justificativa em cima da violência. E eu já verifiquei, pelo pronunciamento de todos os companheiros senadores nessa nossa reunião, que há uma unanimidade em torno disso. Um emprego despropositado de força policial, um descontrole absoluto. Os equipamentos não foram os equipamentos não letais, senador Aloysio. As tropas de choque, conforme os filmetes que nós temos, estavam equipadas com metralhadoras e fuzis dentro e fora da Assembleia Legislativa. Atiradores de elite estavam em cima dos prédios do Centro Cívico. Para matar quem? Professores, professoras, funcionários públicos. E essa boçalidade absoluta, repito o termo, da utilização de cães policiais pitbull e pastores alemães na repressão ao que e a quem. Podemos, sim, condenar a invasão da Assembleia num primeiro momento, mas eu repito, senador Aloysio, santa invasão, porque o governador recuou, acabou com a proposta de jogar os 8,5 bilhões no Caixa Único do Estado do Paraná, e daí veio esta camuflagem do processo pela qual o governo do Estado, nos próximos 6 anos, tira mais ou menos 12 bilhões de reais do Fundo de Previdência e se compromete a utilizar os royalties de Itaipu em 2021 até R$1 milhão. Então, retira 12, coloca 1, o furo é de 11. Além do que, com esta assunção deste fundo dos funcionários que não contribuíram, os ingressos na Paraná Previdência serão sempre bem menores do que os aportes dados pela contribuição do Estado e do funcionalismo. A irresponsabilidade é rigorosamente absoluta. E eu acho que nós temos que agir com firmeza nesse caso. Polícia Militar descontrolada no Brasil inteiro é verdade. Mas, por exemplo, quando nós estávamos no governo, quando tivemos crise com o MST, eu reuni no quartel-general da Polícia Militar toda a liderança do MST com toda a oficialidade da Polícia Militar, para acabar o pânico do confronto, haver um entendimento de princípios, e nós nunca mais tivemos um atrito no Paraná desta ordem, de utilização de força policial para resolver problemas sociais. Funcionários do Palácio Iguaçu, e nós temos essa gravação, festejavam com alegria as bombas, os jatos d'água, as bombas de efeito moral e as bombas de gás lacrimogêneo. E, segundo o Tadeu Venere, o chefe da Casa Civil, deputado federal Ciarra, no telefone, comandava, pelo menos em parte, os eventos, dizendo: joguem as bombas, joguem as bombas. As bombas aleatoriamente em cima de uma multidão de 25, 30 mil pessoas. Pessoas que estavam 150, 200 metros afastados da Assembleia Legislativa foram bombardeadas. Irresponsabilidade absoluta e indesculpável. Recebo agora notícias ainda não confirmadas da imprensa que, depois de ter avalizado a operação, o governador recua e parece que está demitindo os 3. O chefe da Casa Civil, o Francisquini, o secretário de Segurança, e
o secretário de Educação, que praticamente desapareceu nesse processo todo. Nós temos que continuar no Senado, senador Paim, cuidando dos estados brasileiros, do estado do Paraná também. Porque atrás dessa falência, dessa péssima administração, tem toda uma população, tem funcionários públicos, tem educação, tem saúde e tem segurança. Nós não podemos entrar, por exemplo, agora com esse discurso reiterativo de impeachment para o Beto Richa. Não. Se elegeu, tem que ficar lá até o último dia. E nós, aqui no Senado, temos que cuidar de arranjar maneiras, engendrar processos para viabilizar economicamente o Estado. Mas, sem a menor sombra de dúvida, senador Paim, no Paraná, o rei é ruim e está pessimamente assessorado.